bora planejar as leituras de maio. Eu gravei um vídeo planejando as leituras de abril, mostrei pra vocês que eu fiz agora está numa jarrinha, esses papelinhos aqui com os livros não lidos da minha estante. Eu quero passar a fazer esse sorteio aqui pra escolher algumas das leituras. E funcionou muito bem pra mim, o último planejamento. Acho que eu gosto muito disso, né, de planejar. É uma coisa que acaba me motivando bastante, eu acabo ficando empolgada com as leituras. Então quero dar sequência nessa ideia pro próximo mês. Mas antes, um saldo do que ficou faltando de leituras de abril. Eu mostrei pra vocês que eu tinha escolhido esses dois livros aqui pra ler, que são livros maiorzinhos, né? E eu comecei a leitura de Os Filhos da Meia-Noite, e cheguei aqui na página 228. Hoje é dia 28 de abril, então provavelmente vou ler mais um pouquinho antes de finalizar o mês. Mas eu não vou finalizar esse livro, né? Obviamente falta muita coisa aqui ainda. Então ficou pendente aí, vou continuar essa leitura em maio. Tô gostando bastante desse livro, acho que tem uma história super envolvente, tô curtindo muito. Mas eu acabei sentindo que eu precisava dar uma pausa nele, então por isso que não deu pra finalizar nesse mês. E tudo bem. E como esse aqui era um livro maiorzinho, eu queria terminar ele antes de começar o Mulherzinhas. Então eu não comecei Mulherzinhas. Então vai ficar aí como uma leitura pra maio. Tô querendo muito iniciar esse livro aqui. Quem viu o último vídeo viu ali que eu tava muito nessa vibe de querer ler alguma coisa, essas histórias maiores assim, que me envolvesse. Eu acho que esse aqui realmente foi um pouco disso também. Então esse aqui vai ser o próximo, vão ficar aí como duas leituras pra maio. E esses dois livros aqui, eu não sei se eu me dei conta disso no último vídeo, se foi por isso que eu escolhi. Talvez sim, agora eu não lembro direito. Mas esses dois livros estão na minha lista de 12 livros para 2025. Então não vou acrescentar nenhum outro livro da lista, eu vou finalizar esses dois aqui em maio. Talvez, né? Porque são livros maiores, talvez fiquem aí para o próximo mês também. Mas enfim, outra leitura que eu também não finalizei esse mês, mas que está em andamento, é Mary Burton. Eu acho que eu não mostrei ele no último vídeo, mas é um livro que eu já estava lendo. Ele apareceu, foi num dos vlogs, nos últimos vlogs de leitura. Eu até mostrei pra vocês que eu estava lendo ele, eu tô lendo essa edição que é em inglês. E eu tava lendo um capítulo em inglês e depois a tradução no e-book em português. E no começo fez super sentido, porque o cérebro ainda tava entendendo ali como ler inglês, então eu tava perdendo muita coisa. Mas eu parei de fazer isso porque eu comecei a sentir que tava muito repetido, assim. Eu realmente tava entendendo tudo ali em inglês, então acho que agora ficou mais fácil, a leitura tá fluindo melhor. Eu tô aqui na página 254, acho que mais ou menos metade do livro ainda, e tô gostando bastante dessa história. Então é outro livro aí que vai continuar me acompanhando em maio. Então tem esses 3 livros aqui, mas eu quero fazer uma lista aí de outras leituras. Já tenho 2 aqui que eu selecionei e vou sortear mais 2 aqui na jarrinha. Então, os que já tem selecionado. O primeiro deles é Odin-chan, do Oscar Nagasato, publicado pela editora Fósforo. É um livro curtinho, ele tem 168 páginas. Esse livro aqui eu pedi na parceria com a editora. Se eu não me engano, o título significa vovô em japonês. E esse livro aqui vai contar a história desse senhor que tá se aposentando, né? Ele tá sendo obrigado ali a se aposentar e vai, enfim, lidar com essa nova fase da vida, né? Então é um livro que vai falar bastante sobre esse momento ali, né? Esse período da velhice, principalmente esse cenário de aposentadoria. E, enfim, eu vi algumas pessoas comentando sobre esse livro e gostei bastante da premissa. Acho que esse é um assunto que muito me interessa e tenho gostado de ler sobre isso na literatura. Eu lembro agora de 2 livros que eu li que tem um pouco essa pegada, assim, que eu curti bastante, que é Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara, que é uma escritora brasileira. E como é que chama, meu Deus? Um Homem Chamado Ove, que também fala um pouco desse período, assim, da velhice. São 2 livros que eu curti muito, muito mesmo. Então tô ansiosa pra conhecer essa história aqui também, desse personagem. Vai ter vlog sobre esse livro aqui, então aguardem nos próximos vídeos aí. E eu não falei, mas também um dos próximos vídeos que vai sair vai ser das leituras que eu finalizei em abril, né? Porque eu mostrei outros livros no planejamento ali, que foram finalizados, né? Então eu vou contar sobre eles no próximo vídeo. Mas, além desses aqui, e Odin-chan, eu também vou ler o livro que chegou da tag de maio. O mês passado eu não li, porque o livro que chegou era um livro que eu já tinha lido, mas dessa vez é um livro que eu não conheço. Inclusive, vou mostrar aqui, caso você assine a tag curadoria e ainda não recebeu, não quiser saber qual que é o livro, vou mostrar nos próximos minutos, tá bom?
Então, o livro que veio aqui, eu achei muito bonitinha a capinha que veio, né? Foi o livro Se Adaptar, da Clara Dupont Monod, sei lá, acho que ela é francesa. Esse livro aqui da Tag foi publicado em parceria com a editora Dublinense e é outro livro curtinho. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas, são 150 páginas, pouco mais de 150 páginas, então bem curtinho. Aqui tem a revistinha que eles sempre mandam, né, que fala um pouquinho sobre o livro, sobre a escolha dessa obra aqui. E pelo que eu vi sobre a sinopse do livro, aqui a gente vai ter a história de um personagem que ele tem uma deficiência e a história vai ser contada ali pela perspectiva dos irmãos dele. Então é um pouco desse olhar ali, né, de quem convive com ele. Não sei ao certo que deficiência que é essa, enfim, como que vai ser esse livro aqui, mas fiquei curiosa, achei interessante aí a premissa. E então tá aqui mais um livro para ser lido em maio. Eu tô tentando ler os livros da Tag quando eles chegam, logo que eles chegam, pra não acumular, né? Porque eu não quero... deixa parado na estante, né? Acabar ficando esquecido ali. Então, tenho tentado sempre... faltou um marcador aqui. Incluir nas leituras do mês mesmo, e até então tem dado certo, né? Tenho lido os livros assim que eles chegam. Então, tá aqui. Já tem uma pilha aqui pra ser lida em maio. E aí, agora eu queria sortear alguns livros. Como aqui já tem, todos aqui são livros de ficção, eu quero escolher um de não ficção, que é o verdinho, e também o que ficou faltando no último vídeo, que é o laranjinha, que é um livro de contos. Então, vou escolher entre essas duas cores. Deixa eu arredar aqui. Acho que eu tô balançando bastante a câmera, né, gente? Desculpa aí que vocês estão se sacudindo. Vou tacar eles aqui, que eu acho que vai ser mais fácil pra escolher. Então, vou escolher dessas duas corzinhas pra ver aí quais vão ser os próximos 2 livros que vão compor essa pilha. Eles são bem menos, acho que tá dando pra ver? Tá. Tem bem poucos livros, né, de não ficção e de contos aqui na minha estante, então acho que vai ser uma boa. Eu falei verde, será que é verde mesmo? Não é verde. O verde que é não ficção. Então tá, vamos lá. Vou escolher um verdinho, dá pra ver aí. Vou escolher nesse meio aqui, ó. Peguei um, tá bem grandinho, será que aqui é um papelzinho só? Então, ó, esse livro aqui, opa, acho que é do lado de cá. O que é? 9 ensaios dantescos e a memória de Shakespeare. Shakespeare está me perseguindo. No mês passado também foi um livro sobre Shakespeare, então tá aqui o primeiro sorteado, que vai ser o de não ficção, já mostro como que é esse livro. E agora um de contos, o laranjinha. Vamos lá, deixa eu pegar um laranjinha. Deixa eu fechar esses aqui, porque tá dando pra ver, eu tenho que escolher sem ver. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar esse aqui que tá no cantinho. Um laranjinha. Então vamos lá, esse aqui vai ser o livro de contos que é Páginas Recolhidas, Machado de Assis. Então tá aqui os 2 papelinhos com as escolhas desse mês de maio. Vou deixar aqui pra não guardar de novo. Vou colocar esses aqui de volta na jarrinha e vou pegar esses livros na estante pra mostrar pra vocês quais são eles. Voltei com os livros, então ó, sorteei o livro 9 Ensaios Dantescos e a Memória de Shakespeare, que é do Borges. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras. Outro livro curtinho, né? Então acho que vai ser tranquilo de encaixar nas leituras. Esse aqui tem 102 páginas. Esse livro aqui eu comprei quando eu tava interessada em ler Dante, Divina Comédia. Tá na minha fila. Em algum momento eu vou encarar essa leitura. E aí vem esse outro texto também sobre Shakespeare. Então, vou aproveitar e fazer essas 2 leituras. Tô sentindo aí que tá tudo me dizendo que eu preciso ler Shakespeare esse ano, né? Então, vou ter que colocar no planejamento em algum momento. Mas tá aqui um livro, então, de não ficção sobre literatura que vou ler nesse mês de maio. E daí o outro que foi Páginas Recolhidas, do Machado de Assis, que eu tenho alguns livrinhos dessa edição, publicado pela Garnier. E aqui é um livro que tem, olha, tem algumas ilustrações aqui dentro. Deixa eu ver. Não sei se são do próprio Machado de Assis, mas enfim. Tem várias ilustrações aqui, na verdade. Tem várias páginas com ilustrações. Talvez sejam do próprio Machado.
Não sei, vou descobrir quando eu ler. Mas aqui a gente tem contos, né? Mas não só contos. Tá escrito assim, ó, na orelha. Pela primeira vez, recolhe Machado de Assis num livro, publicado em 1899, além de contos, páginas de outros gêneros. O discurso proferido na cerimônia de lançamento da primeira pedra da estátua de José de Alencar, mestre a quem tanto apreciava, uma análise da correspondência de Ernesto Renan com sua irmã Henriquieta, admirável crônica sobre o Velho Senado, a comédia Tu Só, Tu por Amor, escrita para as festas do tricentenário da morte de Camões, e o que ele chama de alguns retalhos de 5 anos de crônicas na Gazeta de Notícias que lhe pareceram não destoar do livro. Então são contos e alguns outros tipos de texto que tem aqui nessa coletânea, né? Enfim, tá se intitulado aí, Páginas Recolhidas. Também curtinho, foi um bom, né? Que foram sorteados livros curtinhos. Oh, barulheira! 160 páginas. Então, os que eu acrescentei, né? Foram leituras curtinhas para continuar aí, né? Juntar com as leituras que já estavam em andamento. Gente, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais obra. Pelo amor de Deus. Mas enfim, gente. Vou finalizando por aqui. Tá aqui os livros que eu quero ler em maio. Estão aí planejados. Vamos ver o que vai ser finalizado. Vocês vão saber aí no próximo vídeo de leituras. Não deixem de acompanhar os próximos vídeos do canal. Comentei com vocês que vai ter vídeo de vlog desse livro aqui. E também tem aí, o próximo vídeo vai ser o de leituras de abril. Finalizei, acho que foram 3 ou 4 livros, e vou comentar um pouquinho sobre eles no próximo vídeo. Guardo vocês. Espero que vocês tenham gostado desse planejamento. Me conta o que você pretende ler em maio e quais foram suas leituras de abril também. Já pode me contar, vou adorar saber. Pra gente continuar essa troca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar uma curtida aqui embaixo. Isso ajuda bastante aí a mostrar o vídeo para outras pessoas que possam se interessar. E é isso. Desejo boas leituras para vocês nesse próximo mês e até a próxima. Tchauzinho.